Na sua jornada de construir o que você quer, a sua vida épica, ou seja lá o que for, você vai precisar passar por inúmeros vales da sombra para que você possa sair lá do outro lado, num paraíso, num lugar magnífico. E o processo ele é quase sempre assim. Você está num nível de vida aqui, quando você toma uma decisão, a tua vida piora para depois melhorar brutalmente. Por isso que eu digo, quando você entrar numa jornada de tomar decisão, de viver de algo que está ligado à tua paixão, de algo que está ligado a um talento, talvez abrir o teu negócio, a tua qualidade de vida vai virar uma desgraça. Tem gente que fala assim: Wendel, eu tô cansado, eu tô trabalhando 10 horas por dia na empresa dessa pessoa, eu vou empreender para trabalhar para mim mesmo, porque aí eu faço o meu horário. Maravilhoso, agora você vai trabalhar 24 horas por dia. E nessa jornada de mexer na qualidade da tua vida, no tempo que você tem, para que você possa fazer esse filho novo surgir, esse negócio novo surgir, esse projeto novo surgir, você vai precisar ter extrema capacidade de garra, atitude, resiliência dentro de você. Que existem dois tipos de pessoas, ou dois tipos de mentalidade. Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. O que é a mentalidade fixa? São as pessoas que foram criadas de uma forma pelos pais, pelos tutores, pelos avós, pelos professores. E essas crianças, ou hoje adultos, eles acreditam que eles não podem mudar radicalmente as suas vidas. Essas pessoas acreditam que elas não podem aprender algo radicalmente diferente do que elas já sabem. A mentalidade delas é uma mentalidade fixa. Eu fiz advocacia e eu só consigo ser advogado, é isso. Não, eu fiz arquitetura, não, eu nasci no interior do Paraná e eu só consigo isso, é esse jeito. Não dá para aprender, não dá para transformar radicalmente a vida, não dá para sair aqui dessa nossa família, onde quem faz mais dinheiro faz 5 mil por mês, para me tornar a pessoa que faz 70 mil reais por mês. Isso é impossível. Mentalidade fixa. As pessoas de mentalidade fixa, elas têm dificuldade de entender que elas podem aprender qualquer coisa. As pessoas de mentalidade fixa dizem: não, não é possível, não, eu não consigo aprender. E por quê? Porque essas pessoas têm muita dificuldade com frustração. Uma pessoa de mentalidade de crescimento entende o seguinte: da próxima vez eu melhoro. Eu só preciso aprender como eu faço certo. Eu preciso botar um pouco mais de sal. Da próxima vez eu vou colocar um alho também aqui. Da próxima vez eu vou colocar um aipo para poder fazer o caldo do risoto e ficar melhor esse risoto. Da próxima vez eu vou cronometrar mais. Da próxima vez eu vou comprar um queijo melhor. Da próxima vez essa pessoa entende, aqui tem mentalidade de crescimento, que o processo de adquirir competência, o processo de construir algo muito maior, passa por um processo de aprendizagem e passa por errar muito. Quem tem mentalidade fixa não consegue lidar com o erro. Se você tiver indignação com a vida que você está levando, se você tiver realmente indignado com isso que você está vivendo, você vai falar o seguinte: mano, já chega, não quero. Eu quero que você se acostume com a mentalidade de alguém que é vencedor, porque você vai prosperar. E eu duvido que alguém vai te segurar. A única pessoa que tem poder para te segurar foi a que te enviou, que é Deus. A segunda pessoa que tem poder para te ferrar na vida é você mesmo. Você não vai se sabotar. A terceira pessoa que tem poder para te atrapalhar é qualquer pessoa que você dá poder para ela. Seu amigo de infância tem esse poder. Quem que tem esse poder para te parar? Ninguém. Ninguém tem o poder de me parar. Se você realmente falou isso, ele não tem chance nenhuma das coisas darem errado na sua vida. Por mais ferrado que você esteja, por mais que a sua fase seja ruim, se você entender quantas estrelas Deus colocou dentro de você e a identidade que você carrega, isso vai mudar tudo. Porque às vezes a fase que você está pode te deixar desanimado. Eu sei que eu não sou. Você tem orgulho do seu passado? Se ele foi bom ou ruim, tenha orgulho dele. Foi ele que te trouxe até aí. Foram as decisões que você tomou, foi tudo que aconteceu, do jeitinho que aconteceu, que fez você estar exatamente aí. Então presta atenção na analogia. A identidade é a que você carrega, e por mais que esteja ruim, você não deixa de ter as estrelas que Deus colocou aí dentro. O que é a parada? Por que você está do jeito que você está? Você está num grande mundo de distorção de realidade. E estar nesse mundo de distorção de realidade vai fazer você virar escravo de alguém, ou de alguma coisa, de alguma situação, alguma instituição. Alguém vai fazer você de escravo. Por que você não está governando?
A distorção da realidade significa: vou te manter num lugar imaginário e, enquanto isso, vou descer no bambu e tomando de você sua realidade, que é seu governo, sua realeza, a coroa da vida na sua cabeça, a espada da justiça, a couraça. Você fala: papo, você é muito louco. Louco é você, que fica aceitando qualquer tipo de vida e se acostumou a esta merda que você está vivendo. O que você precisa na sua vida? Tirar a ignorância e deixar a luz entrar. Cada dia que a gente vê entrando luz dentro da sua casa, dentro da sua vida, dessa cabeça sua, mais você vai prosperar, mais você vai refletir luz. O Espírito é luz, Deus é luz. Como você é luz, o que você vai deixar? Você vai deixar essa luz refletir através de você. Você tem que ser um espelho límpido, limpo, que na hora que a luz bate, reflete na mesma intensidade. Sabe o que é o mais interessante? Que a luz não é do espelho, o espelho é só um refletor. O espelho reflete, e quando ele reflete essa glória, tá bom. Qual é a tua área mais deficiente na vida? Você sabe qual é? Aonde reside a tua fraqueza? Qual é a tua deficiência? Contra o que você gasta mais força, ânimo? O que te adoece mais? Pois é, então você tem que detectar essa área, você tem que saber qual é a sua fraqueza, porque o diabo sabe qual é. E é nessa área que ele vai trabalhar. É ali, no calcanhar de Aquiles de cada um de nós. Eu tenho percebido que as áreas mais deficientes de uma pessoa quase sempre estão escondidas atrás daquelas áreas que elas julgam mais eficientes nela. Vou repetir, tem um monte de gente, todos nós temos fraquezas, todos nós. Alguns não as admitimos ou não as conhecemos, mas elas existem. As áreas mais deficientes em muitas pessoas estão escondidas atrás daquelas áreas que elas julgam nas quais serem as mais eficientes. Deus se faz grande na nossa fraqueza. É quando a gente está fraco que a gente está grande, que a gente está forte. Porque a gente reconhece a nossa significância e prostra a nossa vida para o Criador. E as pessoas de mentalidade fixa tendem a desistir muito mais, tendem a não se arriscar, tendem a não começar o que vão levar elas para onde elas verdadeiramente querem. As pessoas de mentalidade de progresso, elas sempre pensam: eu só não sou muito bom em alguma coisa porque eu não me dediquei àquilo. Aí, a pessoa que tem essa mentalidade de progresso, ela entende: eu só preciso aprender, eu preciso me dedicar 1 hora por dia em relação a isso, que ao longo de 2, 3 anos eu vou estar voando nisso daqui. Aí você acessa um outro tipo de vida, um outro jeito de viver, um outro rolê. Então, o quanto você está alimentando sua mentalidade de crescimento, para que você comece a dizer para você 100% do tempo: o que eu quero só depende de eu parar para aprender. O que eu quero só depende de eu parar para me dedicar. Essa é a mentalidade de crescimento. Eu não sou capaz, não dá para... Opa! Eu ouvi alguma coisa? Não sou capaz, não dá para... Não, vamos fazer. Se matricula. Posta no Instagram que você vai fazer. Abre um compromisso público. Bum! Você propositalmente ativa um outro nível de mentalidade. E isso vai te ajudar em relação aos negócios, sim ou não? Vai te ajudar em relação ao seu relacionamento amoroso, sim ou não? Porque você está treinando o jeito que a sua mente funciona. E o que as pessoas querem? Um resultado diferente da mente delas. Só que elas não treinam a mente delas. Se você não treinar a sua mente, ela não vai te entregar uma coisa diferente do que existe hoje. É sobre coisas intencionais, sobre fazer de propósito e gerar o resultado que você quer na transformação da sua mente, do jeito que você pensa. Mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Você tem que ter ações que você se propõe a fazer para desenvolver em você essa mentalidade de crescimento. A mentalidade de fazer uma coisa que você não domina. Exemplos. Entra no marketing marcial que você não domina. Começa a fazer brownie, começa a fazer risoto, começa a fazer dança, começa a fazer alguma coisa que vai ser difícil para você. Que você vai se sentir desconfortável. E quando você pensar em parar a fala, é a porra da mentalidade fixa se manifestando. Eu preciso continuar e aprender. Quando você avançar e perceber que você tem problemas, não estou vendendo, não está dando certo, não estou conseguindo, é só um sinal que você precisa o quê? Aprender. Se tua fraqueza é ignorante, não tente disfarçar através de cultura mentirosa. Vou dar outro exemplo. Os que vivem esbanjando nas redes autoestima, pessoal que vive vendendo saúde emocional e equilíbrio nas redes. Ah, meu irmão,
Quando você vê muita gente vendendo a própria imagem, é exatamente o oposto. Sabe aquela gente que viaja para Boston e coloca? E aquela gente é a mesma que viaja para Nova Iguaçu e coloca também? Coloca tudo. Veja como eu sou viajada, veja como eu sou viajado. Estou sempre com o meu amado, com a minha amada, meu amorzinho para cá, meu amorzinho para lá. O melhor casamento do mundo, a mais viajada do mundo, os melhores restaurantes do mundo. Ó, vendeu a própria imagem, não compra a imagem dela. Está se autoafirmando, escondendo alguma coisa. Felicidade não se publica, se vive. E quem vive não tem interesse nenhum em publicar. Quase sempre, nossas áreas mais fracas estão escondidas naquelas áreas que nós queremos vender como as mais eficientes. Acredite no que eu estou te dizendo. Escuta, se você é daqueles que trabalha com redes sociais, por exemplo, depende da imagem, você que tem que publicar algo o tempo todo, você que é consumido, cuidado. Há impostores poderosíssimos agindo em você. Você precisa desses impostores para viver. E o que acontece com a maioria desses profissionais de mídia é que chega um momento que eles não sabem se ele é o produto da rede ou se ele é uma realidade. Então escuta, quer se tornar uma pessoa melhor? Detecte com honestidade a sua área mais deficiente. Mas invista nessa área deficiente com humildade e determinação, a fim de mudá-la, de transformá-la. Quem faz isso é você. Não espere que outrem faça isso. É daquele tipo de problema que a gente diz, é teu. O problema é teu. Você pode pedir ajuda? Pode. Mas não espere que a ajuda externa faça por você o que compete a você fazer por si mesmo. Você sofre o tempo todo, bate na porta da sua casa o tempo todo, as forças que lhe enfraquecem, as forças que retiram a sua vitalidade. E elas são sedutoras. Elas são muito sedutoras. É impressionante como nos dias de hoje o processo cultural e social enfraquece o ser humano, fragiliza ainda mais esse ser humano, porque quer reduzi-lo a uma espécie de não posso, não sei decidir. Para estar em Deus é preciso viver o exercício da vontade. Fortalecer a nossa vontade é o específico da graça o tempo todo. A graça de Deus fortalece a nossa vontade para que a gente seja capaz de dizer não ou de dizer sim. E aí entra justamente o diabólico do mundo, minando as nossas forças, impedindo-nos de dizer o sim na hora que a gente tem que dizer sim, o não na hora que a gente tem que dizer não. Que é difícil a gente assumir as nossas fragilidades, né? Sobretudo o alcoólatra. O grande problema do alcoólatra é que ele sempre diz: eu posso parar na hora que eu quiser. Eu não sou alcoólatra. Eu posso parar na hora que eu quiser. Veja bem, mas um eu posso sem bastidor, sem luta. Por isso que ele nunca vai poder. Volto a dizer, o que nos autoriza a dizer tudo posso são os bastidores da nossa vida. O vício, ele não tem outro objetivo senão minar a sua vontade, impedir a sua capacidade de decidir, colocar confusão na sua capacidade de decidir. E é impressionante o quanto isso vai fazendo com que a gente se transforme no objeto dele. O vício vai minando a nossa capacidade de dizer não àquilo que a gente precisa dizer não, e vai nos impedindo a capacidade de dizer sim àquilo que a gente precisa dizer. E começa cedo, minha gente. Retirar um jovem das drogas dá trabalho, porque ele não está acostumado a tudo poder. O que o vício fez com ele foi justamente o contrário. Fez com que ele esquecesse que ele podia. Jogou na miséria, jogou na sarjeta, humilhou, porque não tem gente como é humilhante você ver um ser humano embriagado. É isso que faz o vício com a gente. Ele nos humilha, pode observar. Será que aquela juventude tão bonita, mas humilhada, não percebe que alguma coisa está errada na sua escolha?
que não é bonito você permitir que uma substância tóxica, alucinógena, seja maior do que você. Homens e mulheres empilhados nas sarjetas, homens e mulheres jogados pelo chão como se fossem animais. Se prepare. Ninguém pode ser se não passa pelo processo do ser. O vício vai embora no dia em que a gente quer de verdade, mas queira mesmo, queira de verdade, queira com todos os sacrifícios que você terá que viver para essa libertação acontecer. Você decide por você, você decide pela sua casa, você decide pela sua família, e você está desejoso de viver na sua carne. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não pode ser uma conversa fiada. E o que falta para nós, o que falta para essa sociedade, para essa cultura que nos empresta a morte o tempo todo, que nos oferece a morte o tempo todo? Capacidade de dizer não e de dizer sim. O que vai fazer a diferença é o quanto a gente consegue lutar a favor ou lutar contra aquilo que nos salva. Deus não tem outro desejo para a criatura humana senão salvar-nos. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão oferecer-lhe a salvação. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão fortalecê-la, para que ela seja capaz de encher o peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se o vício nos escraviza, então nós precisamos apresentar alguma proposta que nos liberte. E eu tenho certeza que muitos de nós já experimentamos na nossa carne o poder libertador de Jesus. Quando você descobriu que Jesus lhe ensina coisas boas, que não tem nada nessa vida que possa ser mais precioso do que você saber que Ele te olha com um olhar de predileção, que Ele te ama, que Ele lhe quer bem. Deus ama você, meu irmão. Para recuperar homens e mulheres, Deus é a fórmula principal. O resto é consequência. Alguns de vocês estão frenando o crescimento que é tão natural. A prosperidade não é sobre dinheiro, é sobre crescer. E alguns de vocês não prosperam porque querem crescer de forma organizada. Se você olhar na natureza, a natureza não precisa da sua opinião. Você vai perceber que todas as coisas são naturalmente prósperas. E para ser próspero é necessário se mover. A única coisa que não se move você vai descobrir. Se todas as coisas que são naturais, são prósperas, se movem, por que você não prospera como deveria? Somente as coisas artificiais não se movem. Elas são movidas pelas naturais. As coisas artificiais feitas pela indústria, elas não se multiplicam, elas não conseguem prosperar. Se eu tiver uma indústria e fazer 5.000 carros, eu preciso de ir lá e desenvolver os 5.000. Mas se eu pegar uma manga e plantar essa manga, ela vai produzir milhões de mangas enquanto eu estiver vivo. Mas depois que eu morrer, essas mangas vão continuar. Mas o mais interessante é que meu filho que eu deixo na terra, ele continua multiplicando. Então não faz mais sentido eu continuar, se eu consigo investir tanto em ideias como sêmen e sementes. Se eu entender o princípio do movimento das coisas, se eu entender que a terra gira a 1.675 km por hora, se eu entender que os ventos não cessam, ele pode cessar onde você está, mas ele acabou de virar para o outro lado. Se eu entender que um marinheiro num barco, ele teme um vento chamado sudeste, que quando ele está lá com a vela e vem esse vento, é perigoso que o barco deite na água. Se você entender que todas as coisas se movem, você vai entender que a única coisa que não deveria ficar parado vai se movimentar numa velocidade maior que a da Terra. Se você se move, você prospera. Se você está num ambiente onde a frequência vai expandir, a boa dica que eu dou para você é: se mova. Se todas as coisas se movem, por que a única coisa que nasceu para governar faz de tudo para ser artificial e não se mover? Lembra disso pro resto da sua vida. A estabilidade não existe, a prosperidade é natural e a pobreza, que significa improdutividade, é uma resistência de quem é artificial.
O movimento é necessário para você descobrir os lugares que fazem sentido, conectar com pessoas que fazem sentido, entrar em frequências que fazem sentido. Pare de achar que você é menor do que as coisas, menor que as instituições. Você nasceu para governar. O homem nasceu para governar. Ele faz parte da natureza. Só que quando ele não entende que as coisas precisam se mover, o que ele faz? Ele simplesmente se rebaixa e cria uma coisa chamada estabilidade. Põe isso no seu coração. Estabilidade não existe. Algumas pessoas tentam provar que ela ainda existe, mas nada, absolutamente nada, consegue ser a mesma coisa quando virar o dia.